Olá, povas e povos. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, gente, eu sei que todo mundo vai chegando devagarzinho aqui. Eu nem anunciei que ia fazer a live, mas eu passei a manhã orando, pedindo a direção de Deus sobre um assunto que eu queria falar com vocês esse mês, que é o mês da mulher. Deixa só eu tirar o som aqui do computador, pera um pouquinho. Pronto. É porque às vezes eu recebo mensagem pelo WhatsApp e fico fazendo som. E eu quero falar com vocês sobre mulheres que inspiram, né? Eu sei que ainda não tem ninguém na live, e porque eu não anunciei, mas eu quero falar e deixar salvo aqui de mulheres que mudaram minha vida, que me fizeram ser pessoas melhores. Eu tenho as mulheres que são inspiração na Bíblia, né? Que são pessoas que eu aprendo até hoje. Tem pessoas que foram missionários, tem profissionais que me ajudaram a ser uma pessoa diferente, que nem sabe que me ajudaram a ser pessoas diferentes, né, na minha área de profissão. Tem pessoas que foram inspiração para mim na minha infância, né, na fase da minha formação, que eu quero citar. Esse mês é o mês das mulheres, né, no mês internacional das mulheres. Então eu queria falar sobre pessoas que inspiraram minha vida durante essas lives que eu tenho programado meu coração para fazer. Passei a manhã orando a esse respeito. E assim como minha vida é uma constante mudança, eu acredito que de todos nós que quer evoluir, que quer ter uma presença diferente na vida, a gente aprende sempre com outras pessoas. Então aquilo que eu aprendi, que eu trouxe para minha vida como crescimento, eu quero passar para vocês. Tanto como mãe, como mulher, como profissional, como cidadã, digamos assim, a gente está em constante evolução, né? E eu quero passar para vocês. E hoje eu quero falar a respeito de... Oi, Virusca. Quero falar a respeito de uma mulher que Provérbios começa a falar, né? São várias mulheres que me inspiram. Uma das mulheres que me inspira a ser uma pessoa melhor era Esther, mas hoje eu não vou falar a respeito dela. É Débora, né, que foi uma juíza, e a Bíblia faz uma descrição dela tão linda, fala dela ser a juíza da cidade, ser mulher, ser mãe, né? E temos tantas outras pessoas, eu tenho profissionais aqui que eu poderia falar também, que nem sabem, né, como eu falei, que me inspiraram e me inspiram até hoje a ser uma pessoa melhor, né? Além da minha mãe que me criou e me formou, né, com o conhecimento que ela tinha na época, a ser a mulher que eu sou hoje, tantas outras parentes também que me inspiraram a ser uma pessoa melhor. Mas em especial, hoje eu queria falar sobre a mulher de Provérbios. Eu vou só abrir aqui no meu computador, só um minuto. E eu gostaria muito de falar em Provérbios 31, sobre a força da mulher, né? Acima de tudo, eu queria começar com esse versículo que fala: mulher virtuosa, quem a achará? Isso é uma pergunta de uma mulher. É uma mulher que faz essa pergunta para o seu filho, né? E ela fala que o seu valor está acima de muitos rubis. Por que ela faz essa comparação com rubis, né? Porque para aquela região... e para muitas mulheres até hoje, as joias são muito mais valorosas do que o dinheiro, né? As joias têm muito mais valor, e o rubi era a pedra mais preciosa da época, né? Então ela faz essa comparação da mulher, né, virtuosa, que tem as virtudes. Quais são as virtudes de uma mulher? E ela fala: quem a achará? Se naquela época, né, elas já estavam à procura dessa mulher virtuosa, das qualidades que ela tem, quem dirá hoje, né? E o meu desejo hoje é uma chamada de carinho mais especial para você poder, mulher, olhar para você e entender que Jesus não é como os homens daquela época, que Jesus, ele acredita em você. E ele sabe do potencial enorme que está dentro do seu coração, da força que está dentro de você, e que ele fica ansioso esperando que nós acordemos
dessa sonolência realmente que nós temos durante muitos anos, né? E eu queria que você, mulher, pudesse entender o tamanho da força que Deus colocou para você. Quando Jesus ele vem, né, no Novo Testamento, se você ler o Novo Testamento, você vai ver um homem, Jesus era o homem daquela época, que ele traz a inclusão da mulher no meio da convivência dele, porque a mulher ela era muito desprezada naquela época. A mulher não era contada, né? Aonde havia homens, a mulher não podia estar introduzida ali, né? Então Jesus ele traz a mulher para dentro do seu ministério. Ele faz ela, enxerga ela com outros olhos, com olhos de carinho, com olhos de inclusão. Nós temos visto, né, o grande poder que a mulher tem conquistado durante os anos e ainda estamos nessa luta para conquistar. E desde aquela época, Jesus já traz a inclusão para dentro dela, para dentro do ministério, para que ela se enxergue como mulher. Nós vemos várias passagens no Novo Testamento, principalmente um dos que é mais famoso, sobre a mulher que seria apedrejada por ser pega em ato de adultério. E você vê nessa cena que o homem que cometeu o ato de adultério, porque para você cometer o ato de adultério precisa de duas pessoas, não é só a mulher que comete, mas quem estava sendo julgada por aquela sociedade era uma sociedade machista, era um homem, porque era a cultura de ser apedrejado quem foi pego no adultério. Mas se a gente ler o texto, só a mulher seria apedrejada ali por aquelas pessoas. E Jesus olha para aquela mulher com um olhar diferente. E ele fala para todo mundo, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém ali tem coragem de apedrejar aquela mulher, porque todos nós pecamos. E ele olha para aquela mulher e fala, além de ele tirar os acusadores dela, ele olha para ela. É uma das cenas mais lindas que eu imagino. Ele olha para ela e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela fala, se foram, Senhor. E você, eles não te acusaram? Quem? Se você acha que eu vou te acusar, vai e não peques mais. Ele olha para ela pessoalmente. Mostra que uma sociedade não pode julgá-la. E que ele não a julgaria. Mas ele mostra o caminho para ela seguir. Vai e não peques mais. Essa mulher de Provérbios, como eu falei, mulher virtuosa, é descrita por outra mulher. Se você pegar todo o capítulo 31 do versículo 10 em diante, ela tem uma lista das qualidades das mulheres. Às vezes quando a gente olha para aquela lista, parece que é impossível cumprir todos aqueles requisitos. Mas quando você descobre quem você é e você não precisa provar para ninguém quem você é, quando você olha para dentro de você e consegue enxergar o poder que está dentro de você, que vem de Deus, você cumpre com aquelas tarefas sem peso nenhum, né? Quando a gente está em um grupo de mulheres, né? Às vezes quando ainda era possível estar comunicando, né? Num grupo assim, hoje a gente conversa pelas redes sociais. Mas o que é bom, quando você abre o coração, não gosto de lavar louça, não gosto de passar roupa, eu não gosto de não sei o quê, mas quando você faz a obrigação da sua casa, do seu lar, com amor. Porque se você tem uma louça suja, é sinal que você tem uma louça, que essa louça serviu para te abrigar comida. Se você amplia o seu horizonte olhando de uma forma diferente, se você tem roupa para passar, se você tem roupa para lavar, é sinal que Deus te deu graça ou condições para comprar ou ganhar a roupa. Então, se nós começarmos a analisar os olhares da nossa vida com outros olhos, com um olhar de cura para tudo que está ao nosso lado, a vida se torna leve e é possível ser a mulher virtuosa. Porque é difícil conviver com uma pessoa que só reclama o tempo todo. Uma pessoa que reclama dos filhos. Se os seus filhos estão te dando trabalho, o que você tem feito para mudar? Né? A rotina diária dos seus filhos. Você tem colocado a culpa totalmente nos seus filhos ou você tem assumido a responsabilidade de ser mãe? Sabemos que não é algo fácil, mas sabemos que tem solução. Se você está com um problema no trabalho, né? Mas meu patrão é isso, meu colega de trabalho é aquilo, e você tem conseguido trazer a solução muitas vezes está de dentro para fora. Quando a gente consegue enxergar que aquilo que nos foi dado dentro de confiança para nós temos poder e capacidade suficiente para resolver tudo aquilo que nos é confiado.
pelo simples fato de sermos mulher. Parece algo meio feminista que eu tô falando aqui, né? Mas não é. Porque quando Deus te criou, Ele sabia do poder que você tinha. Ele sabia da garra que você tem. Porque foi Deus que escolheu a mulher para dar a luz. A força, porque Ele sabia da força que nós temos. E não é menosprezando os homens aqui, não, porque eles têm o seu valor. Mas hoje, em especial, eu quero falar sobre a mulher. A mulher, ela tem uma sensibilidade para saber quando as coisas estão erradas no lar, quando as coisas estão erradas com o filho, né? Às vezes está debaixo do nariz do pai e ele não consegue enxergar. Mas Deus nos deu uma sensibilidade, Ele nos criou assim, que a gente fala de sexto sentido. É algo que Ele confiou a nós, porque Ele sabe da força que a gente pode carregar. Mulher, se valoriza. Olha no espelho. Eu fiz uma terapia, digamos assim, um tratamento de choque com a minha amiga, né, que tá aqui na live, a Vera, que não me deixa mentir, que cada uma tem uma peculiaridade diferente aonde dói seu coração. Teve um período da minha vida que ela falava pra mim assim, ó, você tá mendigando amor, né, e hoje nós falamos sobre isso. E eu ficava muito brava quando ela falava que eu mendigava amor, ou mendigava atenção, seja de quem for. E quando eu descobri que isso, realmente eu fazia isso, porque na minha cabeça eu não fazia, porque eu me achava autossuficiente, dona de mim, né? Que quem? Eu, Miriam, mendigando amor, isso é um absurdo. Mas realmente, quando ela me deu esse tapa na cara, digamos assim, muitas vezes eu bati de frente com ela falando que não fazia isso, né? Porque era uma coisa que eu acreditava que era real, né? Que a minha vida estava boa. Mas quando uma pessoa que te ama mostra o diagnóstico para você que está errado, né? Porque as pessoas que estão de fora, às vezes ela tem uma visão maior, né? Daquilo que você está vivendo. Quando eu parei para analisar a minha vida e eu vi realmente que eu mendigava, confesso que doeu. Confesso que eu falei, não acredito que eu sou essa mulher que está mendigando, né? Mendigando a atenção de tantas coisas que acontecem, de marido, de filho, de pai, de mãe, de irmão, né? Só que esse foi o início, Joyce, foi o início do meu tratamento individual, né? Porque nós sabemos que aonde dói o nosso calo, né? Tem umas que são super mulheres que você tem que dar uma freada, ó, vai devagar, porque a sua fala machuca, né? Porque tem pessoas tão inteligentes que elas não têm noção que a palavra que elas lançam naquele momento machuca a gente. Mas o meu tratamento, quando eu descobri esse negócio sobre mendigar amor, mendigar atenção, e não foi só com os meus familiares, foram com amigos também, eu descobri que tinha algo errado dentro de mim, que havia feridas que precisam ser saradas. E eu agradeço a Deus por, às vezes, os cutucões mesmo que doam no momento, né? Porque amigo que é amigo, ele não vai passar a sua mão na sua cabeça. Ele vai te dizer onde está errado. E nem sempre, às vezes, diz de uma maneira sutil. Às vezes diz, mas quando diz, né, e a gente não acorda, você tem que levar umas porradas de vez em quando para poder acordar, né? E foi assim comigo, né? E eu agradeço a Deus pelas porradas. Porque igual a gente estava conversando hoje, pro médico, quando o médico dá o diagnóstico e ele faz uma leitura da sua vida, daquilo que você fala. Ele vai descobrir a doença que você tem daquilo que você fala, dos relatos que você sente. Então, o amigo verdadeiro, ele tá vendo, você tá dando diagnóstico pra ele. É a mesma coisa que você vai pro médico e fala assim, ó, doutor, eu tô com uma dor de cabeça, minha garganta tá doendo, não sei o quê. Aí ele fala assim, não, então eu vou te passar um remédio pra dor na perna. Mas, doutor, minha dor é na garganta. Como é que você vai passar um remédio pra perna? Então, um amigo que ama de verdade, ele vai ouvir todo o diagnóstico e falar, ó, se o seu problema é na garganta, vamos tratar a garganta? Então é isso que aconteceu comigo e várias outras coisas que cooperaram para que eu acordasse a nível desse assunto. Quando alguém fala para você que, olha, seu casamento tá indo por água abaixo, você tem que fazer isso, olha, seu trabalho tá assim, você tem que fazer aquilo. Às vezes alguém te dá uma dica profissional, né, para você melhorar. Saiba também de onde vem as dicas, né? Você tem que saber ouvir, né? Às vezes a pessoa não quer que você
seja ruim no seu trabalho, ele quer que você prospere, né? Então saiba ouvir também, né? E retém aquilo que é bom para você. Como que eu vou mudar? Quando meu diagnóstico foi sobre mendigar amor, mendigar atenção, eu comecei a parar para refletir o que eu fazia. E aí, às vezes, no meio da conversa que a gente tinha, ela falava, não faça isso, faça aquilo, eu não sei o que. Eu ficava, tá doida, né? Algumas coisas eu peguei pra fazer, outras coisas não peguei pra fazer, ela sabe disso. E você vai pegar os conselhos e encaixar para aquilo que é bom para sua vida, aquilo que é razoável ali dentro de você. E o próprio Deus, ele vai direcionando a sua vida para um caminho certo. Quando você tem um coração disposto a querer mudar, né? Ser mulher, às vezes a gente fala assim, a mulher é frágil. Em que sentido que a mulher é frágil? Nós somos sentimentais? Podemos ser sentimentais sim, nós choramos, muitas vezes choramos, muitas vezes não queremos chorar, mas as lágrimas saem. Mas quando você está com aquela disposição para querer mudar, você começa a controlar as suas lágrimas e saber onde chorar, né? Às vezes a gente passa por situações no serviço que você não pode chorar ali, mas você virou as costas, saiu daquele ambiente de trabalho, despeja, chora, você tem que pôr pra fora as emoções, porque senão quem adoece somos nós. E as mulheres, muitas vezes, elas não falam os seus problemas, né? Então elas acabam adoecendo por dentro, porque a gente acha que por a gente ser guerreiras, que a gente tem que carregar o mundo nas costas. E não é assim, não foi isso que Deus pediu, né? O que ele pediu é que para que nós levemos os fardos uns dos outros, né? Nós temos que tomar a nossa cruz e andar assim, a cruz é de cada um. Agora o fardo, se você tem um amigo ou alguém que possa te aconselhar, te ajudar a carregar o fardo, compartilhe com ela para você não carregar sozinho, né? Sempre saiba com quem falar também. Isso é uma orientação que a gente, né? Você não vai sair no abrir sua vida para todo mundo. Você tem uma pessoa que às vezes está de olho no seu marido, você não vai falar de um problema, né, de conjugal para essa pessoa, né, porque ela vai te aconselhar errado. Então, na realidade, o que eu quero deixar através desse vídeo e no próximo eu vou falar sobre assuntos específicos, né, das pessoas específicas. Esse é mais um aplanado sobre a vida da mulher. É que eu quero que você entenda que Deus, ele escreveu uma história para nós. É lógico que a gente vai passar por dificuldades aqui na Terra, com certeza, né? Nós não somos super mulheres que estão isentas de passar problema. Mas o que eu quero dizer para você, que Ele está esperando, que Deus está esperando, que você clame Ele para mudança na sua vida. Às vezes que eu faço as lives aqui, eu tenho falado para muita gente que uns 4 anos para cá, minha vida mudou muito. Por que, Miriam? Você entregou sua vida para Jesus há 4 anos atrás? Não, eu nasci num lar cristão. Fui criada num berço cristão, digamos assim. Os meus princípios são, desde a minha infância, cristão. Mas a evolução, ela tem que acontecer em quem quer. Eu quis mudar. Eu vi onde eu estava vivendo, a zona que eu estava vivendo, de conforto, que eu não ia romper, né? Mas você iria pro céu? Sim, com certeza eu iria pro céu, né? Porque eu entreguei minha vida para Jesus, isso não muda nada. Mas você querer ser uma pessoa diferente, uma pessoa que além de ajudar as outras pessoas, ajuda a si mesmo, porque minha vida toda eu sempre ajudei o próximo. Nunca parei para ajudar a mim mesma, né? E esses anos, quando eu descobri que eu precisava fazer o contrário para ter força para ajudar o próximo, as coisas mudaram. Mudaram para mim. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Eu era uma pessoa extremamente chorona, extremamente dolorida, né, sofrida, mas não mostrava para as pessoas lá fora, né? Eu mostrava para só quem me conhecia de verdade sabia da dor que eu carregava por dentro. Hoje, quando eu permiti que o Senhor me curasse a alma, né, que de dentro para fora, quando eu contei para Ele os problemas que estavam dentro do meu coração, quando eu parei, vamos rasgar aqui. Parei de ser uma pessoa hipócrita, de falar que tá tudo bem, para falar de que, né, aquela coisa de, né, tá tudo bem. Eu rasguei o coração para Deus. Não, Deus, não tá tudo bem. Não tô feliz, tô com o coração angustiado, não consigo ser uma super mulher, tem dia que eu não quero nem levantar da cama, né? Então, quando eu fui sincera comigo mesmo, para poder ser sincera com Deus, eu acredito que Deus falou assim: agora sim você está preparada para a cura que eu tenho para você. Porque por enquanto você estava tomando anti-inflamatório e eu precisava te dar um antibiótico. Ou seja, só camuflei
a doença que eu tinha dentro de mim. Quando nós admitimos para nós mesmos, para olhar no espelho e falar, eu não tô bem. Dói, meninas, dói. Confesso para vocês que dói, né? Mas quando a gente chega pro médico e fala, olha, eu tô aqui e eu quero saber o que tá acontecendo. Aí o médico fala o diagnóstico para você. Foi isso que Deus fez comigo, né? Eu rasguei o coração para Deus. Foi da noite pro dia? Não foi. Foram meses, foram semanas, em alguns aspectos foram anos. Tem coisa que foi rápida, foi uma mudança rápida. Hoje meu processo de cura ele é mais rápido porque a gente tem uma clareza maior. Mas no começo não foi rápido não, confesso que foi bem demorado. Chorei pra caramba. Hoje pra tirar uma lágrima de mim, minha filha, é bem difícil. Choro, mas não tanto quanto antigamente, né? Graças a Deus por isso, porque eu podia estar assistindo uma propaganda e que eu tava chorando. Agora não, graças a Deus, o tempo de chorar cessou. Mas porque nós precisamos de cura, né? E o passo para cura é você admitir que precisa de cura. Você é uma supermulher? Sim, você é uma supermulher. Você é uma guerreira? Sim. Mas não todos os dias, nós não precisamos ser. Nós temos que aprender a carregar a cruz umas das outras, né? O fardo umas das outras. Deus nos deu a nossa própria cruz para carregar, mas Ele a fez leve, né? O peso da cruz Ele carregou lá na cruz. E o que eu quero deixar para você, saiba o momento de olhar no espelho e falar, Deus, eu quero ser diferente. E se você quer diferente, saiba que é um preço a pagar. Você precisa se autoconhecer, né? Nesse processo de cura, eu sempre tive muita dificuldade em sair em foto, né? Eu e as minhas amigas analisam as nossas fotos antigas, eu tô sempre atrás, escondidinha delas, né? Com aquele sorriso, sabe aquele sorriso amarelo? Tipo assim, ai meu Deus, não acredito que tem que tirar foto. Então era assim, porque eu não era bem comigo mesmo. E elas nunca enxergaram essa imagem, né? Em que eu mostrava pra elas que eu não estava bem comigo mesmo. Mas eu quando estava dentro de casa sozinha, eu sabia que tinha coisas difíceis dentro de mim que precisavam ser tratadas. E dentro desse meu tratamento de choque para Deus curar minha autoimagem, Ele pediu, né, que eu tirasse 21 dias, tirasse fotos minhas, selfies. Eu sempre tive muita dificuldade para tirar selfie. E eu postasse essas fotos, né? E eu sei que assim, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a opinião dos outros. Hoje não me preocupo mais, mas eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com isso. E a gente tem feito uma pesquisa, né, num grupo de meninas que eu faço parte, e de algumas psicólogas que falam sobre a síndrome da boa menina. E eu tinha essa síndrome da boa menina, né? E eu descobri faz pouco tempo que tinha essa síndrome da boa menina. Então eu sempre queria agradar todo mundo, então eu sempre me preocupei com o que as pessoas falavam a meu respeito. Graças a Deus pelas pessoas que não se preocupam com o que as outras pensam, porque é um fardo muito grande. Você quer acertar todo dia, você quer acertar sempre, você tem medo de errar, você tem medo de decepcionar as outras pessoas, então automaticamente você não vive, né? Você vive em função das outras pessoas, você não tem uma vida, você não sabe quem você é, né? Você não, porque quando você quer agradar todo mundo, você acaba não tendo uma personalidade. Você faz algo que os outros esperam que você faça, né? Hoje eu vivo a minha vida, vivo para honra e glória do Senhor. Eu vivo para cuidar dos meus filhos, vivo para ser uma boa mulher, uma boa esposa, e é algo que me dá prazer, é quem eu sou. Uma ótima profissional, porque eu sempre tento me aperfeiçoar naquilo que eu faço, que para mim também eu tinha vergonha, igual um post que eu fiz esses dias, de ser artesã. E eu parei com isso porque foi um presente que Deus me deu, né? Foi algo que Deus fez brotar dentro de mim, que nem eu sabia que tinha, e eu sei que foi um presente dele, né? Para que eu pudesse cuidar de perto dos meus filhos, para que eu pudesse sarar, né? Porque eu precisava desse tempo de introspecção, porque eu trabalhei 17 anos na minha loja, que era da família, depois passou para mim. E eu nunca tive férias, nunca tive um período que pudesse descansar, né, e fazer outra coisa. Eu trabalhei foi um período bom, mas eu trabalhei sempre fora, né, mas eu precisava de um tempo para cuidar da minha família e de mim.
Eu acho que se eu tivesse continuado trabalhando para fora, né, como a gente fala, registrado lá fora, eu não teria feito essa autocura, né? E no período de fechar a loja, eu passei por um período muito difícil que eu não queria nem levantar da cama. Eu não tinha força para levantar da cama, né? No último ano da loja, eu não tinha funcionário, então tinha que ser eu tinha que ir. Então era um peso muito grande que estava dentro de mim. Então a minha vida precisava, quando Deus colocou o artesanato na minha vida, era algo que eu precisava para mim. Era algo que eu precisava para minha cura, né? Então foi um período que eu até tinha comentado com meu esposo, mesmo se não desse certo no período quando eu pensei assim, essa minha profissão, eu queria pedir para ele, falei, olha, eu preciso de 1 ano para ficar em casa, porque foram 17 anos trabalhando seguida sem férias, né? E eu precisava descansar a mente e o coração. E nesse período, eu vi o quão eu estava doente, né? Por dentro, né? Por fora, sei lá, nem sei mais como é que eu tava. Mas por dentro eu estava muito doente e eu precisava de cura. Eu ajudei muitas pessoas no período que eu fiquei na loja. Os 17 anos que eu fiquei na loja, eu sei que eu ajudei muitas pessoas. E eu acredito que 99% das pessoas que passaram pela loja lá não sabiam que eu tinha uma alma tão machucada. Então, hoje o que eu quero dizer para você, né? Olha para você, não abraça as dores de todas as pessoas que estão ao seu redor, não abraça todas as vidas que estão ao seu redor, né? Você que é casada, tem filhos, a sua responsabilidade é com seu esposo e seus filhos, né? Você não vai deixar de cuidar de quem precisa, de pai, de mãe, mas a prioridade tem que ser você, seus filhos, seu esposo, aquilo aqui, ó, o seu meinho. E saiba, uma palavra que tem um peso muito grande para nós, que se a gente aprender a dizer não para muita coisa, o não ele é curador, né? E quando você aprende a dizer não, às vezes alguém pede pra você, fala, você pode ir lá buscar não sei o que pra mim? Aí você fica, eu tô aqui em casa, não sei o que, eu poderia ir. Se é algo que você não pode ir, beleza, você não pode, não tenha medo de dizer não, né? E não pra tantas outras coisas também, né? Eu era uma pessoa que não sabia dizer não, né? Às vezes o meu coração, o corpo tava tão pesado, carregado, e eu dizia sim, porque eu não queria magoar aquela pessoa, eu não queria ofender aquela pessoa, eu queria que as pessoas vissem Jesus em mim, porque Jesus era uma pessoa solista, né? Mas não é isso que Deus tem para nós, né? Não é isso. Esse não é o verdadeiro evangelho. Então, hoje eu quero dizer para você que ser mulher, né? Ou ser uma pessoa, né? Pode ser um homem que esteja assistindo a live. Ser uma pessoa libertadora, ser uma pessoa curada, depende que você aceite a cura. Depende de você aceitar o diagnóstico, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para aprender na vida com as pessoas que cercam ao nosso redor. Eu muitas vezes aprendi com os erros dos outros, sem que os outros soubessem, né? Muita coisa eu trouxe para minha vida que eu não que me machucou no momento, ou que machucou outras pessoas no momento, e eu trouxe para mim para poder aprender, né? Aprender. Falei, se não funcionou com fulano, vamos ver os prós e os contras, né? Por isso que a gente fala, às vezes, testemunho, né? Às vezes a gente vê em igreja, os vídeos, testemunhos que acontecem na nossa vida. Se fulano tá passando ali, caiu no buraco, você sabe que o buraco tá ali, pra que você vai passar, né? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês. Essa série de lives que eu vou fazer, de vídeos que eu vou fazer, em alguns grupos que eu faço vídeos pequenininhos, são de pessoas que inspiraram a minha vida a ser uma pessoa melhor. Hoje eu tenho 41 anos e vou mudando. Ontem eu estava falando com meu filho mais velho, Miguel, e ele falou, nossa mãe, você mudou, né? Aí eu falei assim pra ele, tem coisas que a gente vai mudando, tem coisas que a gente vai adaptando, tem coisas que permanecem, tem coisas em mim que permanecem, que é a minha essência, né? É algo que eu amo ser do jeito que sou, não vai mudar, mas muita coisa mudou dentro de mim. E eu louvo a Deus por isso, que nós temos o poder e a capacidade de mudar. Se eu mudei, e muita gente que eu conheço mudou, porque eu acredito que quando Deus confia em nós, Ele tem um ministério, tem algo pra dentro de nós, pra vida de todo mundo que tá assistindo, tá? Você não precisa ser só cristão, você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário. Deus tem um propósito na vida de todo mundo,
E a gente não nasceu só para vir nessa terra, trabalhar, comer e dormir. Não, existe um propósito para cada vida. Basta a gente querer aceitar o que a gente tem aqui na terra. Qual que é a nossa missão? Se você faz essa pergunta para você mesmo, olhando no espelho, Deus olha para você e fala: você tem potencial e você pode mudar. A vizinha que está do teu lado, seu filho que está dentro da sua casa, né? Não espere o outro fazer isso por você. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que passaram na minha infância até hoje, né? Uma das pessoas que me inspirou na minha infância, na minha escola dominical, que eu tive até, ó, como a vida anda, nem sei se esse vídeo vai chegar até ela, vou começar por aqui, tá? Depois das séries de vídeo eu vou falando de outras pessoas. Eu tinha uma professora na escola dominical quando eu era criança que chamava, nós chamamos ela até hoje assim, de Aninha, né? Que é a Ana Rocha da PIB, da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. A Aninha, ela foi uma professora muito inspiradora para mim, porque eu lembro, eu tenho 41 anos e lembro até hoje como ela iniciava as orações dela na época que ela falava Paizinho querido. E eu achava lindo o jeito, eu não via a hora de ver ela orando, porque ela via Deus de uma maneira tão linda que não tinha sido me apresentado na época, quando criança. Esse é um assunto que eu entro depois com vocês em detalhes. Mas o Deus que ela orava, né, a imagem que ela orava, eu tive o privilégio de ser professora do filho dela na adolescência, que foi uma honra muito grande para mim, um menino de Deus, um menino de ouro. E mais uma das coisas, para mim, dessas mulheres que me inspiraram, eu tive várias professoras na escola dominical, mas a Aninha como mulher, como professora, como exemplo meus olhos se enchiam quando ela falava com Deus. Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, quando eu fui aluna dela. Então foi algo que marcou muito a minha vida, ouvir as orações dela, que eu lembro com carinho até hoje, né? Tive a Dagmar como professora, eu tive a irmã Emira, se eu não me engano o nome dela. Ela era uma senhorinha, eu nem sei se ela tá viva ainda, mas por ela ser uma senhora, os alunos da minha idade, que tinham entre 10, 11 anos, não ficaram muito na sala. E eu e mais uma que ficamos, acho que a Daniela, que era sobrinha da Aninha, se eu não me engano na época. Nós ouvimos as histórias dela e eu sentia tanto Deus na vida dela. Ela tinha uma doçura na voz para falar, para ensinar. Ela sentava de frente com a gente e apresentava as lições. Eu não via a hora de chegar a hora de ir para a igreja para ouvir ela contando histórias, né? E me encantava, mesmo que tivesse só eu e ela na sala. E essas são as mulheres, né, que me inspiraram na escola dominical. Minha mãe foi minha professora também, mas a minha mãe é uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa que fala bastante, assim, né? Essas pessoas que são mais calminhas foram que chamaram mais minha atenção. Acho que sei lá se é por isso que eu sou assim também. Mas eu amei muito a vida dessas mulheres e eu quero homenageá-las através desse vídeo, falando pra vocês que vocês marcaram minha vida, marcaram minha história. E eu amo a Deus, louvo a Deus pela vida das professoras que passaram na minha escola. Minhas professoras na escola também, a dona Lúcia, né? Ela foi uma professora maravilhosa, dona Sônia e tantas outras professoras que eu tive na minha infância que me inspiraram a ser grandes mulheres, foram grandes mulheres que me inspiraram a ser quem eu sou. E tem muito mais história para contar e eu espero compartilhar com vocês, tá bom? Vamos orar para encerrar, senão isso aqui vai ficar muito grande. E eu louvo a Deus por vocês que ficaram comigo até o final aqui. Que Deus abençoe vocês. Pai, eu te louvo pela vida de cada mulher que está assistindo esse vídeo, ó Deus, pela mudança que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu quero, Pai, em nome de Jesus, pedir que a Tua presença entre nos lares de quem está assistindo esse vídeo. Que o Teu poder, a Tua cura, abrace essas mulheres e ajude essas mulheres a mudarem em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.